Jornalismo, conteúdo exclusivo e, claro, com credibilidade. Aqui você é sempre bem informado. Seja bem-vindo ao canal Bica Galo. Bica Galo, bica de tudo! Fala pessoal, tranquilo? Quem fala é Felipe Simonetti. Bom, não sei se vocês já me acompanham, mas eu costumo fazer análises táticas lá no Twitter, no @Felipe Simonetti, e comentar principalmente algumas contratações, como o Atlético vem jogando, e explicar, principalmente de uma maneira mais didática, pontos que muitas vezes parecem complexos. No começo da temporada passada, nessa temporada que está acabando agora, fiz questão de explicar um pouco como que era o jogo de posição do Sampaoli. Ao longo de várias partidas eu destrinchei algumas threads com vídeos, com frames, tudo para deixar mais claro, e também pude destrinchar no começo da temporada algumas contratações. Expliquei o que esperar de Alan Franco, o que esperar de Léo Senna, comentei um pouquinho do Keno também, jogador, enfim, que foi protagonista nessa temporada. E bom, tive uma recepção muito legal e venho trazer hoje uma análise aqui para o Bica Galo, uma análise sobre Nacho Fernandes, uma das maiores contratações, vamos falar, nos últimos anos, não só do Atlético, mas do futebol brasileiro. Jogador de destaque na América do Sul como um todo, campeão da Libertadores pelo River, enfim, multicampeão pelo River e ídolo por lá. Chega agora para o Atlético, a princípio a pedido de Sampaoli, que a gente não sabe ainda se ele vai ficar no clube. A resposta mais provável é que não. E bom, venho trazer aqui explicando basicamente quem é Nacho Fernandes, como ele joga, principalmente, taticamente, o que a gente pode esperar dele, e vou me basear no que a gente tem hoje. É difícil especular como ele se encaixaria num time, não sei, do Cuca, do Renato, do Hollande, qualquer outro técnico que possa vir, Jardim, Vilas Boas, enfim. É difícil eu trabalhar em cima do que a gente ainda não tem, então vou trabalhar em cima do que a gente pode ver hoje, e a partir disso, com as confirmações, a gente vai adaptando. Bom, Nacho Fernandes é um jogador extremamente protagonista. No River ele foi responsável por iniciar jogadas, por finalizar jogadas, por construir e criar oportunidades para os companheiros. Se a gente for puxar as estatísticas dele, inclusive isso é bastante complicado porque a última temporada na Argentina foi um pouquinho atípica. Houve a paralisação devido à pandemia, depois houve uma volta no modelo adaptado numa Copa, e a participação dos clubes argentinos em Libertadores. O River foi até longe, chegou à semifinal, teve possibilidades boas, então a gente viu um pouco mais do Nacho. Mas se a gente for pegar as estatísticas dele, a gente vê que ele não é um jogador que chega tanto com várias estatísticas destacáveis. Então, além de, por exemplo, chances criadas ou qualquer outra possibilidade como essa, os passes-chave. O que a gente vê, basicamente, é que ele é um jogador que arrisca muito, ele trabalha em zonas muito variadas do campo, então o mapa de calor dele, a gente vê que oscila bastante, mas se a gente for pegar, por exemplo, taxa de acerto de passe, é bem possível que ele tenha uma taxa um pouco abaixo do que a média. Por quê? Porque é um jogador que vai tentar mais bolas longas, vai tentar mais passes arriscados, e isso naturalmente é mais difícil. Bolas longas também, né? Um jogador que acerta muito, mas que também erra muito. Naturalmente, jogadores que jogam mais próximos ao gol tendem a errar mais passes. Então, se a gente vai puxar, por exemplo, pela Libertadores, quem foram os jogadores com mais passes longos? Bom, a gente vai ver que passes longos certos, muitas vezes são goleiros ou zagueiros. Que um passe longo vai romper uma linha, vai romper uma primeira linha de marcação, ou ele vai ter mais espaço para pensar, isso é importante também. O Nacho trabalha movimentando muito no campo, dominando, fazendo giros, e obviamente o espaço e o tempo de raciocínio é muito menor. Mas bom, é um jogador extremamente destacável. E aí é onde que a gente pode esperar ver ele no campo. Ele é um cara que a gente vai ver ele próximo da área, como interior, especialmente pela direita, em que ele vai flutuar o entre linhas, vai esperar a bola chegar nele, mas ele é um jogador muitas vezes que busca o jogo. E vi muita gente falando sobre isso. Se a gente for criar um comparativo com o que a gente já tem no brasileiro, um cara que eu acho uma comparação muito boa é o Everton Ribeiro. Ele é um cara que a gente já viu ele jogar de interior pela direita, como um extremo pela direita, mas que tem de jogo pro meio. A gente já viu ele muitas vezes fazer até uma base da jogada ao longo do jogo, em que ele volta para se alinhar ao Gerson, o Arão e outros tempos, o Diego, para ajudar nessa saída de bola, e o Nacho é esse jogador. Se a gente pegar as últimas partidas dele pelo River, muitas vezes a gente via ele fazendo saída de bola. Uma saída de bola geralmente com 2 zagueiros e um lateral. O Enzo Pérez um pouco mais à frente, e aí os 2 interiores, De La Cruz e Inácio Fernandes, Nacho, baixando para fazer esse auxílio na saída de bola. E por que isso é importante? Bom, no contexto do Atlético, que é um time que tem dificuldade muitas vezes de criar, é um time que tem a posse de bola, principalmente nas últimas partidas, teve uma posse de bola mais estéril, ou seja, rodava na defesa, não conseguia verticalizar o jogo, não fazia a bola chegar entre linhas com perigo. E a gente sabe que no entre linhas o Sacha, o Johan, o próprio Natan conseguem criar boas possibilidades. O importante é a bola chegar lá qualificada. Ou as próprias inversões que a gente via muito no começo da temporada, vindo do Heber, vindo do Alonso, em alguns momentos do Guga, encontrando os pontas
é importante ter outro jogador que mobilize, que ajude a manipular o adversário, ou seja, ele baixa de posição, cria uma opção nas costas dele, ele sobe de posição, ele empurra também a defesa e dá espaço para progressão. E o Nacho eu vejo que tem muita característica para ser esse jogador. Jogador que tem um passe vertical muito bom, tem uma movimentação, um giro muito bom também, característica que a gente vê no Johan, que sabe dominar, sabe trabalhar no espaço curto. O Nacho, até pela experiência, pela carreira que ele tem, ele consegue ter isso com mais qualidade ainda. Não é um jogador que a gente vai ver se destacar muito por gols, talvez inclusive nem por assistências, então tem que tomar cuidado com esses números mais frios. Por quê? Muitas vezes quando ele faz a base da jogada, dificilmente ele vai concluir essa jogada, seja com finalização, seja com o último passe. Então ele vai ter muitas vezes um penúltimo passe, ele vai romper uma, duas linhas e vai ajudar a criar assistência. Então tem que tomar muitas vezes cuidado com o passe frio, com a estatística fria. E tomar cuidado principalmente com esses números. É importante a gente contextualizar e entender como é que o jogador joga. O Nacho ele é um jogador que, como eu expliquei, ele baixa muito para associar. Então ele oferece apoio, oferece desmarques, e quando eu falo desmarques é basicamente oferecer a diagonal para o passe. A linha de passe, obviamente, o adversário vai tentar obstruir, vai tentar cercar. O Nacho oferece essas opções diagonais e laterais para receber o passe e conseguir progredir. E ele é um jogador também que troca muito a bola, não tende muito a segurar a bola e conduzir em grandes espaços. A gente vai ver ele dominar, se associar e muitas vezes se projetar para o espaço livre. Ou seja, vamos supor, baixou para fazer a saída de bola do lado do Enzo Pérez, 3+2. Recebe do Enzo, encontra, por exemplo, o De La Cruz, ele vai dar o passe e já vai progredir para receber um pouco mais na frente. E assim a ideia dele é progredir. Claro, o jogo do Sampaoli é diferente do jogo do Galhardo. O Galhardo busca mais transições ofensivas, inclusive com mais sucesso, um trabalho mais longevo. Mais mobilidade dentro do campo, os laterais apoiando muito mais pelos corredores do que propriamente por dentro, como a gente viu com o Sampaoli, mas são alguns paralelos interessantes que a gente pode fazer. O Nacho eu veria ele atuando numa função próxima ao que o Johan chegou a fazer em alguns jogos, baixando para fazer a saída de bola, se apresentando no entrelinhas. E pensando no 3-1-5-1 ou no 3-2-5 que a gente viu na última temporada, eu gosto mais dessa segunda formação porque dá para imaginar o Nacho nessa segunda linha. Imaginaria um time a princípio com Guga, Hever e Alonso, baseado no elenco que o Atlético tem hoje. Uma saída de bola com o Jair fazendo esse papel do Enzo Pérez e o Nacho sendo um segundo homem, e uma linha de 5 com os dois extremos, vamos supor então, por exemplo, o Savarino de um lado, o Keno do outro, Zaratio e Johan, e o Sacha, por exemplo, ou o Vargas fazendo esse falso 9, seja o Hulk fazendo um falso 9 também, é uma possibilidade. No 3-1-5-1, que talvez seja um pouco mais parecido, a gente criar alguns paralelos, pode pensar nele como interior pela direita e o Johan como interior pela esquerda, ou como enganche, como um 10, mas pensar nos jogadores que baixam de posição. E aí, obviamente, fazendo só a correção, no 5 ali não daria para ver dois interiores, porque tem o Arana que funcionaria como um ou outro interior, então seria os interiores Arana e Johan. Mas essa possibilidade de ter interiores que baixam de posição. Claro, o novo técnico ainda não tem nada fechado, ainda existem muitas incógnitas, curioso para saber, inclusive para se definir tudo isso, para poder começar a estudar o novo perfil do treinador, mas baseado no que a gente tem hoje, no que eu já vi do Nacho, é um jogador que a gente pode criar muitas expectativas, jogador que define jogo. Se fosse para comparar, que eu falei, Everton Ribeiro, seria uma comparação perfeita. Em alguns momentos a gente vê ele pelo lado do campo, em que o time precisa progredir mais. Inclusive contra o Palmeiras, foi possível ver ele mais no entrelinhas, até esperando um pouco mais o jogo, sabendo dessa postura reativa do Palmeiras. Ele esperando um pouco mais no entrelinhas, baixando um pouco menos, às vezes se apresentando pelos lados. Isso a depender também da função dos laterais no jogo. Então, um jogador que se movimenta muito. E, inclusive, mapa de calor. O mapa de calor dele é absurdo, faz muitas funções, mas cuidado. Quando a gente pega um mapa de calor numa temporada, costuma misturar algumas coisas. Ou seja, se o jogador jogou como um homem de saída de bola em um e como extremo pela esquerda em outro, o mapa de calor vai ficar um pouco confuso. Não quer dizer que no mesmo jogo ele faz todas as funções, mas significa que ao longo do campeonato ele consegue ser bastante mutável. Certo? Bom, essas foram as minhas primeiras impressões sobre o Nacho. Eu ando assistindo alguns jogos dele. Obviamente, a gente precisa ver como ele vai se adaptar no futebol brasileiro, se adaptar à filosofia do Atlético, se adaptar ao elenco, se adaptar ao campeonato, ter tempo para treinar e, obviamente, possivelmente, ao novo treinador, já que a tendência é que o São Paulo não se mantenha. Bom, fico à disposição para dúvidas, sugestões. Queria saber se vocês gostaram do vídeo, então comentem aqui, deixem like, sigam o canal. E bom, também vão lá no meu Twitter, deixem comentários, mandem DMs que eu estou sempre à disposição. Se precisarem de mais frames para ver os jogos do Nacho, se precisarem de opiniões, estou lá também, claro, não sei responder tudo, passo minhas primeiras impressões. Mas é isso aí, tamo junto. Tranquilo, pessoal? Um abraço e até a próxima.
Jornalismo, conteúdo exclusivo e, claro, com credibilidade. Aqui você é sempre bem informado. Seja bem-vindo ao canal Bica Galo. Bica Galo, bica bicudo.